Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede de mobilização social através do COEP, né? Esta instituição que está presente aqui na Rádio Com, vai fazer 2 anos, né, colega Diná, que está chegando de mansinho aqui também para o nosso convívio, essa parceira desse trabalho que a gente tem feito junto com o COEP e com o Núcleo de Responsabilidade Social da Embrapa. Meu nome é Rui Madruga e já vou começando a apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiro, a palavra da nossa parceira, também está gripadinha, né, Diná? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje realmente com a voz um pouco prejudicada, mas fique ligado no nosso trabalho de hoje. O tema, como sempre, é bem instigante, você vai gostar. Utilize os nossos recursos por telefone, o 32221571, no nosso Face também. Faça sua mensagem, compartilhe, aproveite e faça também, junto conosco, este programa dessa tarde de quinta-feira, 28 de agosto. É isso aí. Obrigada, Rui. Valeu. Lembramos que o programa ele é reprisado na terça-feira, a partir das 14h30. Este programa está sendo gravado e vai ser reprisado. Então nós vamos apresentando então os nossos convidados de hoje. Mais um colega da Embrapa presente, para nossa satisfação. Semana passada tivemos aqui o Luiz Fernando Wolff, né, que nos falou de toda a sua experiência em agroecologia, sua vivência lá com esqueci o nome daquela lá de Porto Alegre, o pai do meio ambiente, Lutzenberger. Pô, rapaz, tá louco, como é que eu vou esquecer? E também nos falou, a gente aprendeu um pouco sobre o funcionamento, né, das colmeias, a importância das abelhas, a preocupação que tem o Wolff, né? E hoje, com a grata satisfação, a gente vai falar com o Joel Cardoso, que está fazendo um trabalho muito interessante com os produtores aqui da região, né? Nós trabalhamos juntos lá na Embrapa há alguns anos, mas desde o ano passado a gente já veio com esse contato e já está inserindo, né, interligando as nossas atividades do Núcleo de Responsabilidade com outras instituições que também presentes aqui estão, que é o Caran e o Julian, né, que vão participar em seguida do nosso bate-papo. Então é uma satisfação, Joel, te receber aqui. Obrigado, Rui. Boa tarde. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui, né? Acho que sobre os roteiros de cicloturismo e também sobre sistemas agroflorestais, alguma coisa. Então a gente sabe que tu tem um compromisso lá do Capão do Leão daqui a pouco, né? Então nós vamos começar a conversa contigo, mas antes vamos apresentar os outros colegas aqui da mesa que estão presentes, que vão fazer parte da nossa conversa aqui. Julian, boa tarde, Julian, tudo bom? Boa tarde. Sou estudante de agronomia da FAEM, estagiário da Embrapa aí no projeto de cicloturismo. Certo. Julian de quê? De onde é que tu é, Julian? Julian da Minelli, sou de Criciúma, Santa Catarina. Tá bem. E qual é a tua função dentro desse projeto aí? Minha função é articular com os universitários e todo trabalho ideológico aí eu tento ajudar. É isso aí. Beleza. O Julian foi uma aquisição, né, que nós começamos lá no Sítio Amoreza, no primeiro evento, e a gente arrecadou, e ele se inseriu também, né, com a iniciativa dele, o que é muito legal nesse projeto, que ele tem uma identificação muito forte com o ciclismo, né, e também com a questão da agroecologia, o que é muito bom, né, esses estudantes agora já inseridos, né, não se deixando levar por esses pacotes aí de multinacionais que estão inseridos na nossa cabeça e já indo para esse lado, por isso que ele foi incorporado nesse projeto. E mais uma vez aqui o nosso colega Caran, já é colega da rádio, parceiro, né? Tudo bom, Caran? Tudo bem, boa tarde, Rui, boa tarde aos ouvintes aí e a todo mundo que está aqui na mesa. Legal. Então, antes da gente começar falando do cicloturismo, vamos falar um pouco do Joel, para ele contar um pouco como é que ele chegou na Embrapa, de onde é que ele é, e ele ir explicando para a gente como é que funciona esse trabalho de pesquisa dele. Então, Rui, o nosso trabalho, na verdade, começou aqui na Embrapa em 2007, final de 2006 eu fui contratado, e de lá então eu venho trabalhando. A minha área, como eu dizia, é sistemas agroflorestais, né, e tem um foco aí em conservação da biodiversidade local, componente arbóreo principalmente, as espécies arbóreas nativas aqui da nossa região, Serra dos Tapes, né, e também tenho desenvolvido um trabalho assim muito focado nessa perspectiva da transição agroecológica, dos processos, né, quando a gente diz transição agroecológica, é o processo de mudança que um agricultor tem que passar para se inserir nesse modo de produção, né, que
o ouvinte, assim, é importante dizer, ele tem que deixar de usar os insumos, na maioria dos casos aqui na nossa região, os agricultores já estão inseridos aí, utilizando agrotóxicos, usando adubos, e isso não é mais permitido quando ele entra na produção agroecológica. E sistemas agroflorestais é uma das estratégias que dá bastante suporte, auxilia, e é uma forma de fazer agricultura sem utilizar esses insumos, né? Contribuindo aí de uma maneira bastante significativa para esse processo que a gente chama de transição agroecológica. Esse é o nosso trabalho um pouco. Como é que funciona essa transição? Qual é a metodologia que vocês utilizam? Na verdade, os processos de mudança, né, numa estratégia de trabalho, ela tem que atuar, né, com várias frentes. Então, um dos princípios aí para os agricultores que estão hoje pensando em se inserir na produção de alimentos sem usar esses insumos químicos, né, o agrotóxico, o adubo, é importante ele pensar que ele vai fazer isso de uma maneira calma, tranquila. Então, uma das coisas importantes faz uma pequena área, começa com uma cultura que ele domine bastante, né, e começa a experimentar naquela cultura estratégias para não precisar mais desse tipo de insumo. Entendendo que o solo, que o ambiente, que todos os organismos que lá convivem, as ditas pragas, doenças, plantas não desejáveis, que nós chamamos de plantas daninhas, a tendência é que quando o ambiente está muito degradado, elas serem muito presentes. E isso vai ser difícil no primeiro momento, mas que com 2, 3 anos de estratégia, o agricultor vai conseguindo dominar esses processos e fazer a transição. Claro que é importante também dizer que não se faz isso sozinho, né? Tem outros agricultores que já estão nesses processos, estão organizados, né? Tem a Associação Arpasul, né? Tem a Associação dos agricultores aí, né, que fazem comercialização da produção, que é a Sul Ecológica, tem o CAPA, tem a Emater, né? Tem um conjunto de instituições e a Embrapa que dão suporte hoje, né? Nós trabalhamos lá na Estação Experimental Cascata e uma das coisas que a gente faz com muita frequência é receber os agricultores lá, de dar algum tipo de suporte para que eles consigam avançar nesse procedimento. Isso é feito uma avaliação na propriedade, Joel? Assim, que tipo de árvores são plantadas? Como é que vocês escolhem isso? Bom, hoje a gente está trabalhando com a perspectiva de sistemas agroflorestais e contando aí com a nossa biodiversidade, como eu dizia. Claro, não se resume somente às nossas espécies, às espécies nativas. Tem também, né, que pensar que sistemas agroflorestais têm um foco em produção de alimentos, e as espécies, né, que nós utilizamos são as espécies que já são cultivadas, exemplo de fruteiras, né, passando por pêssego, ameixa, goiaba, laranja. Tudo isso é importante dentro dos sistemas agroflorestais. As espécies de ciclo curto, porque os sistemas agroflorestais prevêem consórcios de espécies de ciclo curto, que eu digo são as espécies que duram aí na terra desde um mês, exemplo de rabanete, até um ano, exemplo de, né, mandioca, que são cultivos um pouco mais longos. Mas essas espécies de ciclo curto, elas entram em momentos estratégicos, a época de plantio delas. Então, por exemplo, né, agora entrando o verão, aí mês de setembro, outubro, é possível estar plantando milho, feijão, mandioca, não só, também as hortaliças de verão, por exemplo, de cenoura, beterraba, alface. Claro que vai depender da nossa condição e do nosso solo. Junto com isso, a gente consorcia as espécies nativas, que essas sim são bastante, vamos dizer assim, peculiares e que não são uma prática do dia a dia do agricultor estar plantando essas espécies. E nós hoje estamos tentando fazer esses experimentos, né, com os agricultores, plantando aí as nossas espécies nativas para dar função para elas, porque uma vez que elas tenham função, com certeza o agricultor vai conservar com muito mais facilidade. E o grande foco é em conservação dessa biodiversidade nativa, né, que hoje está bastante ameaçada, muito pouco do que tinha no passado está presente ainda, e a gente tem que lutar para conseguir conservar isso de uma maneira, vamos dizer, não conflituosa, uma maneira tranquila, compatibilizada, que o agricultor encontre funções para essas espécies. Então a gente vem fazendo pesquisas, e ainda está num contexto muito de pesquisa, mas não só, né? Tem coisas que já são bastante consolidadas que dá para a gente utilizar as nossas espécies com finalidades, né, para os sistemas de produção dos agricultores. Isso deve ser um trabalho enorme. Eu fico imaginando aqui, primeiro, tu tem que mudar uma concepção, né, de um agricultor que o negócio dele é cortar árvore, né? O produtor convencional, ele corta, ele quer lucro para atender até as necessidades consumistas, né, dos filhos, tal, de parentes. Quer dizer, um agricultor que entra nesse sistema é um agricultor diferenciado, Joel.
Na verdade, a ideia que a gente vem trabalhando, né, com sistemas agroflorestais, a gente tem adotado aí agricultores que são tidos, né, como agricultores experimentadores. Então, são agricultores que estão muito mais abertos, mas não necessariamente eles têm que estar no processo já de produção ecológica de alimentos, né? Claro que esses que estão em processo de produção ecológica de alimentos, né, na nossa experiência, eles têm mais facilidade de incorporar a proposta, de visualizar, tem contatos com algumas experiências em outras realidades, né, tanto do estado do Rio Grande do Sul, quanto mesmo fora do estado, e que já visualizaram a estratégia agroflorestal. Então, esses agricultores eles estão muito mais predispostos. Mas não necessariamente um agricultor que hoje está fazendo agricultura convencional, ele não possa fazer sistemas agroflorestais. A gente tem trabalhado com um enfoque em sistemas agroflorestais que descartam o uso de insumos não permitidos na agricultura ecológica, como a gente comentava aqui, os agrotóxicos, os adubos, né? Uma série de produtos não são possíveis de serem utilizados na agricultura de base ecológica. Mas, né, também a gente entende que um agricultor que está hoje em processo de produção convencional, utilizando esses insumos e que queira incorporar o componente arbóreo em seus sistemas, é possível de se trabalhar com essa perspectiva, fazendo, claro, um olhar para projetar uma meta e estabelecer uma estratégia que vá levando ele a abandonar essas práticas e insumos que, na verdade, nenhum agricultor gosta de utilizar, tanto por a perspectiva econômica, quanto pela perspectiva agronômica também. Beleza. Nós só salientando assim, ó, o pessoal aqui, convidar o Julian e o Caram para participar, só eu que estou fazendo perguntas aqui, eles devem ter bastante curiosidade, mesmo tu estando estagiando com o Joel, né, Julian? Eu estou te instigando aqui a tua capacidade de curiosidade. E as pessoas que estão escutando também aqui, o nosso telefone é 3222-1571, pode telefonar e participar do nosso bate-papo. Cara, tu que está trabalhando com o Joel, fosse estagiário, pode também nos ajudar aí nessa condução. Uma das coisas que eu acho que é interessante perguntar, que é uma curiosidade que eu também tenho, dentro do nosso projeto, né, de cicloturismo dos roteiros agroecológicos, né, uma das propriedades que a gente vai visitar é uma propriedade que traz, digamos assim, né, um pouco desse paradoxo, né, que é em Turuçu, que a gente vai em outubro, que ele produz, né, morango através da perspectiva orgânica e continua também na questão da produção do fumo. Né? Eu queria saber como tu já tem um convívio, né, um contato com um número mais amplo de produtores, se esse paradoxo é bastante visto em outras localidades que a gente possa ver, e como é que tu enxerga o perfil desses produtores em relação a produção deles mesmos, né? Tipo, tu tem uma produção do fumo e no outro lado tu tem uma produção orgânica, né? Agroecológica. Como é que tu, aspecto de sensibilidade, né, social, como é que tu enxerga a perspectiva deles, assim, de futuro, visto que eles estão, num lado, segurando um paradigma e no outro lado eles estão segurando o outro? Como é que tu vê esse paradoxo neles? Na verdade, essa questão assim da produção do fumo, né? Não, porque hoje também tem a produção do fumo que descarta aí os produtos, né, de síntese química, exemplo dos adubos, agrotóxicos e outros produtos. Mas esse agricultor especificamente, ele continua utilizando o mesmo modelo de um produtor de fumo convencional. Ele usa agrotóxicos, Claro que, né, a gente conhece lá a realidade, ela sim tem essa contradição interna, né, mas que também deve ser entendida como uma estratégia, que não é tão simples de se fazer, né, juízo nem de valorar de uma maneira pejorativa, porque na prática esse agricultor ele já vem há bastante tempo participando desse processo de produção ecológica, né? E o fumo é uma atividade que é estratégica para ele, porque os agricultores, entendendo um pouco a dinâmica de uma propriedade, né? A grande maioria das propriedades ela tem uma dinâmica que é a seguinte, né? Uma atividade como a feira, ou mesmo, por exemplo, o leite, são atividades que têm renda de espaço curto de tempo, né? Semanalmente ele vai na feira, esse agricultor, né, com a produção ecológica de alimentos, e consegue lá obter um volume de recursos que é o custeio dele, que é o dia a dia que ele vai tocando. Mas ele precisa de uma
receita significativa para fazer investimentos, para gerar renda, né, na propriedade, e que essa renda hoje, a estratégia que ele encontrou naquele momento, que ele vem mantendo, é o fumo, que é uma atividade que muito difícil, né, da gente criminalizar de uma maneira simples. Por quê? O fumo, os agricultores têm alguns fatores que são estratégicos, né? Não que a gente esteja favorável à produção de fumo, mas o que acontece? As empresas, elas ofertam para os agricultores crédito, assistência técnica, investimentos, né? Recursos para fazer as inversões na propriedade, e que isso é muito atrativo. Então, muitas vezes, os agricultores, como, né, todo tipo de profissional, eles jogam nas N probabilidades para conseguir manter a sua atividade a mais viável possível. Vamos botar um sujeito que gestiona um negócio também, né? Aquilo não é só um negócio, mas uma das facetas da atividade agrícola é que ela é um negócio. E quando é um negócio, ele tem que encontrar a melhor performance e a melhor maneira para poder equacionar todas as demandas que ele tem naquela, pode-se dizer assim, empreendimento, empresa que ele administra. E, nesse caso lá, o agricultor ele conseguiu, né, por esses dois vieses, que é a produção ecológica, para atender feira, com essas produções que nós começamos aqui, que é morango, hortaliças, na proximidade da casa, e a lavoura, que gera uma renda ao longo do ano, é o fumo. É contraditório? Continua sendo contraditório. Como é que a gente pode estar equacionando isso? Bom, ele vem sendo atendido, ele tem assistência técnica, né? O pessoal tem trabalhado com ele, na perspectiva também de encontrar outras alternativas para esse agricultor. Hoje eu não saberia dizer como é que está esse estágio, mas ele está sempre sendo provocado, porque realmente ele também tem essa ambição de buscar outras atividades. A gente vai visitar lá e vai poder observar, Leandro, que na prática ele tem muito mais afinidade, muito mais intenção de continuar com a produção ecológica, e o fumo ele faz como sendo uma atividade que foi que ele encontrou para esse momento, para equacionar a questão aí de uma renda maior ao longo do ano, né? Que é um cultivo concentrado, quando ele recebe lá a produção de fumo, acaba remunerando melhor. É verdade. Outra coisa, no meio dessas vivências que a gente tem feito nos mutirões agroecológicos que eu tenho participado e tenho mobilizado algumas pessoas para ir até a colônia e em algumas propriedades potenciais, né, da agricultura ecológica, a gente está colocando a mão na enxada mesmo, né, colocando na prática esse trabalho físico, né, direto, para tu entender o que realmente significa o cotidiano do produtor rural, né? E nesse contato que a gente tem tido, eu tenho a oportunidade, uma das propriedades que a gente tem focado é uma comunidade de atendimento em fitoterapia, em massoterapia, né, em terapias alternativas de saúde. E então vem muita gente lá, né, para a questão dos fitoterápicos, da massoterapia, e esse público rural que vai buscar o atendimento, vai buscar, né, conforto, digamos assim, saúde lá, muitos deles produzem, né, sobre na questão convencional, né, e eu conversei com um senhor que há 9 anos ele produz fumo e estava fazendo algumas perguntas, indagando, né, para ele sobre como é que é essa realidade, por que ele faz isso e não outra coisa, né, o que dificulta, quais são os nós, né, disso aí que devem ser, né, que a gente tem que buscar desenredar para que ele possa ter uma produção, né, mais adequada ao meio ambiente e à diversidade que a gente procura ter na região. E ele me colocou o seguinte, foi justamente um dos pontos que tu colocou, né, que digamos, as empresas elas subsidiam toda a produção e garantem a compra, então ele já sabe que ele vai vender. E outra, caso aconteça algum acidente, chuva de granizo, algum fenômeno, né, que coloque, que perca, digamos assim, a produção, ele tem a certeza de ser subsidiado. E aí eu perguntei para ele, e na questão do produto orgânico, agroecológico, tem algum incentivo? E ele,
Não tem nada. Então, os agricultores, eles querem, só que o sistema instituído não oferece alternativas, né, para que ele possa, no caso, seguir aquilo que ele tem mais afinidade, que ele faz com mais carinho, com mais, né, ele acredita naquela forma de produção, só que ele fica engessado, né, nisso aí. E aí isso me remete, inclusive, à parceria recém-feita da Arpasul, né, com o estabelecimento aqui no Armazém Terra Sul, ampliando os espaços de produção, incentivando a questão do consumo das pessoas. E eu acho que esse é o caminho de formiguinha, né, que a gente começa a fazer nos roteiros agroecológicos, né, conectando essas partes, os produtores, os estabelecimentos comerciais, o público, a sociedade civil em geral, né, para que a gente consiga, assim que possível, de alguma forma buscar alguma garantia, algum tipo de garantia, né, de saída, de venda desses produtos. E tudo isso começa numa questão da educação do consumo das pessoas. Acho que quanto mais a sociedade civil, as pessoas se informarem em relação à influência direta e intensa de uma alimentação saudável, orgânica, e os reflexos disso na sua qualidade de vida, na sua saúde, em diversos âmbitos, aí é um trabalhinho de formiga que começa a dar efeito, surtir efeito, e a gente espera num futuro próximo, né, tá conseguindo tensionar, né, com instituições para que facilitem essas garantias que eles têm hoje para um tipo de produção e não tem para outra, né? Nós estávamos conversando, eu e a Diná, até queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né, justamente sobre isso, né, que a gente não valoriza muito, às vezes, pequenas ações, né? A gente acha que é muito pequeno, mas na realidade ele tem uma função muito, muito forte, né? Hoje, felizmente, né, o que nós começamos junto contigo, né, nós da Embrapa, nós que eu digo, é o Núcleo de Responsabilidade Social, o Joel, né, através da pesquisa, e nós começamos um trabalho muito pequeno, mas que está tendo uma repercussão muito boa, né? A gente sabe disso, principalmente perante a Embrapa, né? Porque é considerado uma inovação que a gente está fazendo, que é uma ação muito pequena, mas que se a gente se organizar e conseguir numerar isso, né? Numerar isso e se tu conseguir modificar poucas situações, mas que são situações que vão servir para muitas outras situações, né? Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito importante. E a Diná agora, por exemplo, pode falar um pouquinho, né, Diná, sobre o teu trabalho, que ela tá quietinha hoje porque ela tá bem gripadinha, não é fácil, né? Rui, assim, quero aproveitar, assim, dividir com os ouvintes a nossa alegria, assim, quando a gente vê pesquisadores da Embrapa. A gente teve a semana passada a gente está aqui com o Joel, e que a gente respeita, com essa sensibilidade que nós, desde 2007, 2006, que a gente vem tentando pautar e inserir isso numa agenda institucional. É muito complicado, até porque nós não somos pesquisadores, a Embrapa tem suas hierarquias, e é complexo a gente chegar como formiguinhas, e o slogan do COEP são formiguinhas mesmo, e dizer, gente, a pesquisa tem que olhar para o homem. Primeiro o homem, o que ele quer no campo, como é que a gente sensibiliza, como é que a gente trabalha com ele e não levar coisas prontas. Então a gente fica muito feliz, assim, que hoje já se tem esse projeto, né, do cicloturismo, e isso com certeza vai crescer, porque agora a gente está olhando o homem em primeiro, ele é o agricultor, é a família. O Rui dividia comigo ontem, já preocupado, porque sabe que eu estou também envolvida com políticas públicas para as mulheres, com as mulheres que ele conheceu ontem, lá na zona rural, completamente abandonada das políticas que a gente já tem aí disponível para elas, ainda não chegou ali no Morro Redondo. Então, por favor, a gente realmente precisa fazer com que esse com que esse projeto ele se fortaleça e cresça e realmente seja significativo para essas pessoas. Nós temos que mudar a vida das pessoas. Aí sim, Joel e a turminha aqui do Pedal Corticeiro, nós vamos mudar a sociedade. Não adianta a gente ficar fechadinhos nas nossas salas de pesquisa, nas nossas salas lá com ar-condicionado dentro da nossa empresa, se a gente não tiver essa sensibilidade. Olha, nós estamos aqui graças a uma população que ainda precisa de coisas mínimas
A gente não precisa de altas tecnologias, né? Nós precisamos de coisas mínimas. As pessoas querem viver com qualidade, elas querem comer com qualidade, elas querem ter lazer com qualidade. Então, a gente está embasado com a ISO 26000. A ISO é também recente, nós começamos a trabalhar nisso em 2007, e a ISO em 2010, ela vem dizer isso para as organizações. Vamos olhar para a nossa comunidade, vamos olhar para as pessoas, para os homens, não interessa o mercado e o produto que tu trabalhe. Então, acho que vocês estão de parabéns, a gente está aqui, assim, de formiguinha, dando total assessoria para esse tipo de iniciativa. E o Joel, mais ainda, desculpe, né, caramba, mas mais ainda, porque ele poderia estar no mundo, ficar lá naquele mundo que vocês conhecem, né, da pesquisa, da Embrapa, que é enriquecedor, que tem todos as suas qualidades e a sua significação para o desenvolvimento social e econômico. Mas agora a gente está pautando mais o social. Então, isso aí, nós gostaríamos que todos os 80 e poucos pesquisadores começassem também a entrar nessa linha, fazer esse alinhavo, né, com o seu projeto de pesquisa e com a comunidade. Então, a gente já está caminhando, a gente tem o Joel, né, tem outros tantos, mas isso precisa acontecer de fato, na real, botar o pé no barro. Eles dizem, olha, tem lá naquela comunidade lá, onde é essa comunidade? Tu já foi na comunidade, tu entrou na casa daquelas pessoas. Esses indicadores que nós precisamos. E não é só... e eu estou falando uma ISO 26000, porque são normas técnicas e que já está sendo cobrada para os nossos gestores. Hoje eles querem indicadores. Então, aí, você trabalha com uma comunidade, quem são? Quais são os nomes dessas comunidades? Exato. As crianças estudam, as famílias elas têm acesso à saúde. Essas coisas são simples, como eu te falei. Mas é aí que a gente tem que começar a costurar. Obrigada, Joel. Obrigada, Caran. Fica aí, Dina. Nós temos que ir por um pequeno intervalo. Joel, tu vai continuar com a gente mais um pouquinho? Pode? Mais um pouquinho. Então, a gente vai por um breve intervalinho e retornamos. Estamos com o Joel, com o Caran e com o Julian, né, o pessoal envolvido nos roteiros agroecológicos. Quando são 2 horas e 4 minutos, Rádio Com, comunicação é um direito de todos. Rádio Com 104.5, estamos acompanhando o programa da Rede Coep de mobilização. São 2 horas e 6 minutos de quinta-feira, né? Na próxima terça-feira, não sei bem que hora vai ser, né? Esse programa, se você está assistindo o programa da reprise, eu não sei que horas são. Agora na quinta são 2 horas e 7 minutos. E nós retornamos aí com o Dr. Paulo Fonseca. Está na linha, Dr. Paulo? Alô, Dr. Paulo? Bem. Alô? Alô, consegue me escutar, não? Consigo. Boa tarde, Rui. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo. Beleza, estamos aqui falando de cicloturismo, sistema de florestamento, né? Não é reflorestamento, é água na reflorestal, com o pesquisador da Embrapa, com o Leandro Caran, do Pedal Corticeira, com o Julian Diná, um pessoal muito bacana aqui falando sobre agricultura ecológica, né? Sobre os produtores. Assunto interessante, ainda mais agora com esse tempo bom que tá, dá para dar uma pedalada legal sem transpirar muito. É isso aí. Fazer um exercício, cuidar da saúde. Esse é um assunto que o Dr. Paulo tem que ficar atento, porque agora o papai vai chegar, o neném aí daqui a pouco, ele tem que começar com uma alimentação saudável para esse rapaz, né? Não, já mudei também. A minha principalmente, né? Porque não adianta ele me ver comendo algumas coisas e dizer para ele que não come. Tem que dar o exemplo. Que maravilha. Isso é importante. Então, o pessoal que não sabe, o Dr. Paulo é do Conselho Regional de Odontologia. Semanalmente, e professor também da Universidade Federal, semanalmente nos dá dicas de saúde oral, que são muito importantes pra gente, né? Coisas que a gente acha que está fazendo certo, está fazendo errado. Eu sempre me lembro de ti quando vou escovar os dentes e forço um pouquinho a escova, né, Paulo? Sim. Eu digo, o doutor Paulo diz que não precisa forçar, é só passar com cerdas suaves. É o velho ditado aquele, né? Força deixa para fazer na academia. É isso aí. Ou então aí tem que ver que o pessoal até que entende, de repente naquele aclive na pedalada, você tem que dar uma forçadinha a mais, mas na hora de escovar dente não, né? Beleza, doutor. Mas vamos falar então sobre odontologia. A dica de hoje tem a ver com hipersensibilidade dentária. Por que o pessoal às vezes toma um líquido gelado, uma bebida mais quente ou mais fria,
ou até mesmo num ar frio, aquela manhã fria dos nossos famosos 2 graus aqui pela manhã, respira e dá uma doída, tem aquela sensibilidade. Devido a essa hipersensibilidade dentária, então. E essa hipersensibilidade, o que pode ser um dos fatores que causam ela? Exatamente isso que tu falasse, uma agressão pelo próprio ato de escovar os dentes, ou seja, a gente escova muito forte, de maneira incorreta, agride a região na volta do dente, tecidos de sustentação do dente, periodonto, gengiva, e há uma retração expondo a raiz do dente. Então a raiz fica exposta, a gengiva retrai e quando tem o contato com a bebida, alimento ou o próprio ar, sensibilidade. Essa hipersensibilidade normalmente se é leve, ela é uma coisa esporádica, acontece de determinadas ocasiões, quando está muito frio, quando toma um líquido muito quente, mas tem que ser cuidado e avaliado por um cirurgião dentista para que não vá evoluindo, aí remover a causa que levou a essa retração, né? Então é importante que sirva de alerta essa hipersensibilidade para que a causa seja removida e não se agrave e não venha a causar problemas maiores, até como possíveis tratamentos de canal ou até mesmo a perda de um elemento dentário. Um dos fatores então que leva essa hipersensibilidade, essa agressão, é escovar com muita força, como a gente diz, escovas com cerdas muito duras. Há pacientes que têm hábitos de uma alimentação, aí falando em alimentação também, que vocês estão falando alguma coisa sobre saudável, né? Alimentação saudável, uma alimentação muito ácida, pacientes com hábitos de ingerir muitos alimentos ácidos, podem também levar a uma hipersensibilidade. E ainda aquela outro hábito de alguns pacientes que hoje no nosso mundo, quem não tem um nível de estresse acumulado, né? Acontece devido ao estresse, a paciente tem ou problema muscular que levam a ranger os dentes, melhor dizendo, ranger e apertar os dentes durante a noite ou até mesmo durante o dia, também podem levar a uma agressão e causar a retração gengival e a hipersensibilidade dentária. Então, a dica importante é, se você apresentou esse quadro de hipersensibilidade dentária, vá no cirurgião dentista para descobrir a causa disso, por mais leve que seja, para que não desencadeie um problema maior. Ele serve de aviso, uma luzinha laranja, e antes de ficar vermelha, procure seu cirurgião dentista. Paulo, oi Paulo, tudo bem? É o Leandro aqui. Oi, tudo bem? Tinha uma pergunta para te fazer, né? Aproveitando o gancho que tu deixou em relação a bebidas quentes e alimentação ácida, se tu tem alguma recomendação, algo em especial, já que a gente aqui no sul, né, tem muito o hábito do chimarrão, se tem alguma forma da gente tomar chimarrão que não venha prejudicar tanto assim a questão da dentição? O importante assim, chimarrão, primeiro cuidar a temperatura, né, da água, não levar ela a uma temperatura próxima ao ferver. Dizem os entendidos que deve ficar em torno de 60 graus a temperatura da água do chimarrão, mas cuidar para que não aqueça mais essa água, porque aí a água quente pode causar lesões na mucosa, irritação no bordo da língua, no palato, que é o nosso céu da boca, né? E causar irritações naquela mucosa, que aí vão, com essa irritação, também retrair, e além de problemas outros, pode até porque quem toma chimarrão toma um chimarrão, tem o hábito, né, vamos dizer assim, do consumo do chimarrão, de tomar esse chimarrão, e vai ser uma agressão repetida se a pessoa tem o hábito de aquecer muita água. Então, o principal fator é cuidar para que a temperatura da água não chegue, não deixe próximo ao ferver, não aqueça muito essa água, porque o calor em excesso vai acabar agredindo a nossa mucosa, irritando a mucosa. E o outro cuidado que a gente deve ter, quando ingere algo muito
quente, mais quente, não muito, porque muito quente não deve, mas mais quente, é evitar choques térmicos. Por exemplo, a pessoa toma algo um quente, uma sopa quente, agora vem e toma água gelada em seguida. Esse choque térmico de variação de temperatura quente e gelado deve ser evitado, para que não ocorram agressões nos tecidos bucais. Certo, obrigado. Ok. Valeu, Paulo. Ok, um grande abraço, bom programa aí. Obrigado. Paulo Fonseca, do Conselho Regional de Odontologia. São 2h14, a Rede Coep de mobilização que você está escutando aqui na Rádio Com. Nós vamos então às considerações finais do nosso amigo Joel, desculpa, inclusive para nós segurar o Joel, que tem um compromisso lá no Capão do Leão agora. Joel, o que tu teria para falar sobre esse projeto exclusivamente do agrocicloturismo, né? Sim, vocês vão continuar aí conversando, né? Mas acho que é oportuno dizer ao ouvinte que esse trabalho do cicloturismo, né, em propriedades que estão nesse processo de produção de alimentos limpos, preocupados com, né, o consumidor de alguma forma, preocupado com a própria saúde, preocupados com o meio ambiente, ele é um trabalho que tem vários vieses, mas que um deles, que é importantíssimo, que é de fazer essa proximidade entre o rural e o urbano, né? Porque uma das coisas que a gente ouve bastante é que muitas das pessoas que, quando são comentadas sobre a possibilidade de consumir alimentos limpos, de consumir alimentos agroecológicos, e que esses produtos são ofertados aqui em Pelotas numa proporção até interessante, pensando aí, né, em outras realidades, outras cidades com o mesmo porte, as pessoas dizem que esses produtos, na maioria das vezes, eles não são agroecológicos, né? Elas dizem, isso é um produto que o agricultor, o feirante está dizendo que é agroecológico, que é limpo, que é mais saudável, mas não é. E a oportunidade do projeto, né, de como eu dizia, tem vários vieses, mas um deles vamos lá, vamos conhecer as propriedades, vamos conhecer a dinâmica dessas famílias, vamos ver como eles produzem os seus produtos, né, que estão comercializando, e nós vamos com certeza ter muito mais facilidade, vamos nos comprometer muito mais de estar indo nos pontos de comercialização, que são as feiras, né? Aqui em Pelotas nós temos a Feira da Dom Joaquim, que é aos sábados, temos a Feira do Entardecer, que é nas quintas-feiras, aqui na frente do Mercado Público, tem uma feira aqui na Bento, né, nas terças-feiras de manhã, né? E tem uma feira no Fragata também ao sábado, que ocorre no mesmo momento que ocorre a Feira da Dom Joaquim, para o pessoal lá do Fragata. Então, para nós irmos, né? O pessoal em Canguçu também tem oportunidade, a Arpa Sul tem uma feira lá, né? Nas quintas-feiras. Tem o Armacém Terra Sul, que está ofertando também, tem 2 oportunidades de feira, tem cestas, né? E a lógica que esse trabalho tenta fortalecer, uma das frentes importantes é aumentar o consumo desses produtos, porque aumentando o consumo desses produtos, nós vamos ter mais demanda, mais agricultores poderão se inserir, e também, né, as pessoas, nós que vivemos no espaço urbano, vamos ter uma série de benefícios, porque aumentando essa gama de agricultores que estão produzindo de forma ecológica, nós vamos ter mais gente comprometida com as questões ambientais, que para nós indiretamente são muito importantes também, porque os agricultores, a grande maioria deles estão, né, na proximidade de corpos de água que abastecem os nossos reservatórios, né? Vamos ver de onde que vem a água da nossa ETA, está passando na colônia, e muitos agricultores estão cuidando sim dessa água, e outros nem tanto, mas que a gente estimular esse consumo de produtos ecológicos, com certeza a gente vai estar estimulando esses agricultores a terem mais cuidado com a questão ambiental, né? Estão conservando a biodiversidade em certa medida, né, bastante relativa, estão conservando solos que futuramente, o solo, nós temos que pensar, a nossa vida nesse planeta dura aí 60, 70, 80, 90 anos, né? Mas o solo, isso é muito pequeno, né, na perspectiva de manutenção e de legado para as próximas gerações. Mas se a gente não tiver um certo cuidado, o que vai acontecer é que os solos rapidamente, em menos de, vamos pensar a nossa história de agricultura aqui nessa região, nós temos aí aproximadamente, né, 150, 160 anos de agricultura aqui. Vamos pensar o que vai ser, né, daqui a mais 90 anos, quando nós tivermos, provavelmente, essa geração que está aí já está se encerrando. Provavelmente a gente vai deixar um solo muito mais degradado. Hoje, a maioria dos solos, a gente fala com os agricultores, e são solos que já têm muita dificuldade de produzir alimentos, né? Para produzir madeira, para
daqui a pouco alguma outra espécie é possível, mas para produzir alimento é muito difícil, né? E alimento de qualidade mais difícil ainda. E cuidar do solo é o legado que a gente pode deixar para as próximas gerações fazerem, né, um melhor aproveitamento e produzirem seus próprios alimentos com qualidade. Então, eu acho que apostar no consumo de produtos ecológicos, quem está na cidade, é apostar no futuro e é apostar em maior qualidade de vida. Deixar esse recado. Obrigado, Rui. Valeu, Joel. Obrigado pela tua participação. Tá liberado, se quiser, né, Joel? E o espaço aqui é nosso, né? O espaço aqui é nosso, é só participar quando quiser, né? Nós agradecemos a presença do pesquisador Joel Cardoso e a gente dá continuidade com esse trabalho sobre o cicloturismo, né? Vamos falar um pouquinho com o Júlio. O Júlio está bem paradinho aqui, ele é de Santa Catarina, que se incorporou a esse projeto. A gente fica muito contente quando o Joel se referiu ali às novas gerações, né? O Júlio é a nova geração, né? E a gente fica muito feliz nessas pedaladas de encontrar, que nem o Júlio, outros meninos aí, né? Até de mais novos, pedalando no meio do pessoal, né? O próprio Joel leva os filhos, quer dizer, isso é um exemplo muito bacana de conhecimento, né? De saber de onde é que vem o alimento. O Júlio já tem essa ligação com a agronomia, né? Então, para ele é mais natural, né? Esse querer saber, né? Mas vamos saber um pouquinho dele, como é que ele se inseriu, se lá em Santa Catarina, como é que é esse trabalho de agroecologia. Fala tudo. Fala aí, guri. Então, eu comecei na agronomia já por ter um interesse pelo tema de produção vegetal e por sustentabilidade, esse tipo de movimento. E com trabalhos no grupo de agroecologia, fiz contatos com produtores rurais, com outros movimentos. E esse projeto, acho que para mim, não posso dizer que caiu do céu, porque eu também tive a sacada de ir lá e inserir no projeto, mas para mim coube como uma luva, e a bicicleta entrou na minha vida não chega a fazer um ano que eu pedalo com maior frequência, assim, e acredito que esse projeto casou muitos interesses meus, né? Então eu tô muito satisfeito aí, começando a pegar o ritmo para poder fazer maiores contribuições aí. Sim, o que tu tem aprendido nesses 4 passeios, assim, o que te chamou mais atenção na nossa colônia aqui? O produtor rural, ele é uma família, os produtores, as famílias de produtores rurais são famílias simples, são pessoas que estão ali trabalhando diariamente para produzir o nosso alimento e observar esse cuidado, esse zelo que eles têm na produção dos nossos alimentos, que antes eu ia até as feiras agroecológicas e não sabia, nunca tinha visto de onde tinha vindo aquele alimento, como que o produtor fez para aquilo estar ali para mim, e enxergando isso mais de perto é bastante satisfatório, assim. O preço dos alimentos para mim ficou relativamente muito mais barato, baixo, né? diante do que eu vejo que os produtores passam para ofertar eles para gente. Interessante, ontem eu estava te observando lá no teu bate-papo com o Marcos Scher, né, que é o produtor, que nós vamos visitar dia 14, e as tuas curiosidades sobre tempo de poda, tempo de produção, né? A gente se surpreende, né, Júlio? Com conhecimento, e o quanto a gente não tem isso, de repente, na academia, né? Sim, o agricultor não é bobo, né? Esses agricultores, mesmo os que têm menos instrução formal, vamos dizer assim, eles são cientistas autodidatas, né? Estão sempre fazendo experimentos, fazendo observações. Eles têm um conhecimento que para a gente é interessante ir lá e absorver um pouco desse conhecimento dele e, quem sabe, humildemente dar alguma contribuição naquele trabalho que ele está desempenhando lá. Bacana. É bacana, né, cara? A gente conversa com a Tati também, ontem ela nos acompanhou, né? Também que está se inserindo nesse trabalho. E eu acho que, de certa forma, né, a gente não cria estatísticas nesse trabalho. Nós temos o mesmo pensamento, talvez, de criar novas cabeças, né? Novas pessoas, ou pessoas que observem algumas coisas que elas não estavam observando, né, cara?
Eu acho que uma das maiores, né, grandes contribuições sociais, ambientais desse projeto e desse envolvimento todo é justamente essa reflexão, né, das pessoas em relação aos seus próprios padrões de consumo, né, que a gente está acostumado tanto a receber, né, pacotes prontos, a gente está habituado a escolher o mais fácil. Então sempre na hora de escolher um alimento, na hora de escolher uma roupa, na hora de escolher a nossa atividade profissional, né, como se sustentar, né, tanto profissionalmente como pessoalmente, como tudo, a gente é, digamos, inclinado a sempre escolher o mais fácil, né? E esse projeto ele mostra, digamos, que muitas vezes é interessante a gente fazer um trabalho um pouco mais árduo, né, um pouco mais difícil, mas e treinando o nosso olho para enxergar mais longe e ver a média, longa distância, né, a longo prazo, o que esse esforço de hoje pode se converter, né, para o futuro. Como o Joel falou, a questão da sobrevivência das nossas futuras gerações, né, no planeta depende diretamente da saúde, da qualidade do solo, né, porque a gente se alimenta, tudo que a gente come vem do solo, vem da terra. Então a forma como a gente se relaciona com essa terra é o que qualifica, né, a nossa permanência em cima dela. Então e hoje a gente vê que esse status, né, do capital, né, a busca por uma realização profissional vinculada diretamente ao acúmulo, né, do capital, ele nos tira muito desse conhecimento, dessa sabedoria da natureza, das leis da natureza, dos ciclos da natureza, né, como é que esse universo todo funciona, como é que esse planeta funciona, né, como é que os sistemas ecológicos se interligam uns com os outros, né, para a gente entender de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, né, a saúde, a vida na Terra. E essa busca, digamos assim, pelo capital, né, ela acaba nos afastando de uma vivência mais natural, né, mais simples, de uma vida mais simples, e isso faz com que a gente se esqueça dessas lições, né, tão antigas, tão simples, e que são elas que regem a nossa vida. Se a gente for falar em termos de conhecimento ecológico, são raríssimas as pessoas, as instituições, os grupos que têm um conhecimento ecológico mais aprofundado, né? O pensamento complexo, o pensamento sistêmico, a que relação que tem o produto que eu como aqui, jogo a casca dele aqui, que ele vai ser absorvido pela terra e vai vir para a planta, e a relação da água, dos recursos hídricos, né? Joga alguma coisa no rio que vai... a questão das matas ciliares, né? Então tudo que tu faz, quem não tem um pouco dessa visão ecológica, muitas vezes acaba vendo o ambientalista ou alguém que defende o ambiente como um cara chato, né? E muitas vezes até chama ele de ecopata, né? Mas esses ecopata, abraçador de árvore, né? Porque realmente as coisas estão todas intrinsecamente interligadas e interdependentes, e tudo tem relação com tudo. Só que a nossa visão, né, do capital, né, uma visão mais dualística, né, da realidade, limita a nossa visão. E aí a gente fica muitas pessoas ficam inclusive até ofendidas, né, quando a gente resolve alguém chamar atenção, tipo, né, pô, não joga o lixo ali, joga. E as pessoas se ofendem, né, porque tem dificuldade, né, de rever o seu comportamento, rever o seu impacto na natureza e se posicionar diante de tudo isso que existe, né? A gente vive numa sociedade muito egocêntrica, e esse trabalho, esse vínculo com a natureza faz a gente perceber que as leis naturais são leis sistêmicas, tudo interligado, tudo interdependente, né? Os valores são de cooperativismo e não de competição, né? O mundo é muito competitivo, e essa competição, né, traz muitos prejuízos ambientais globais que a gente hoje está enfrentando, né? Muita dificuldade em superar isso aí. E então são coisas muito profundas, muito complexas mesmo, né, do nosso entendimento da vida e de nós mesmos, que hoje
agora a sociedade, digamos, está começando a levar mais a sério essa questão da ecologia, essa questão, né, das leis da natureza, começando a levar mais a sério, mas a gente está muito longe ainda de uma compreensão que nos possibilite uma relação mais harmoniosa, né, e que garanta um futuro comum entre a humanidade e o planeta Terra, a biosfera, que é o que nos provê a vida. E a gente está dentro dela, e não o contrário. Bonito, né, Diná? Ter esses parceiros Muito, assim com essas legal. ideologias é muito legal. Nós temos que ir para um brevezinho intervalo e a gente volta para as considerações finais dos amigos aí, tá bem? Rádio Com 104.5, 2 horas e 32 minutos. A Rede Web de Mobilização está retornando com a palavra de Diná Bandeira. Queridos ouvintes, eu queria lembrar, e o Pedro, agora nosso assessor, me passou, que hoje, 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. Então, nosso abraço com a EP que trabalha com o voluntariado. As nossas ações, a gente tem um site de mobilizadores sociais, que a gente chama Mobilizadores, que são praticamente mais de quase 40 mil mobilizadores voluntários no serviço social no Brasil todo. É um grupo muito grande. Pelotas também ela é riquíssima nessa linha, né, de ações de voluntariado. Então quero parabenizar, desejar assim, muita saúde para aquele que já faz ações sociais e aquele que tem vontade de fazer, pode até ligar para a gente, pode buscar alguma instituição. E logo aqui já tem uma dica para hoje à noite. Quem quiser se engajar numa ação social e participar, assim, de fato, vestindo essa camiseta do Dia do Voluntariado, tem uma ação hoje à noite. Qual é? Que horário, Júlio? Sim, o Sopão de Rua acontece na Rua Anchieta, número 2697. A partir das 18 horas o grupo já está ali reunido, preparando o sopão, e às 19 horas os moradores de rua são recebidos ali para fazer uma refeição, tomar um banho, receber roupas. E aqui na página eu estou vendo que o Miguel, aqui, o líder do grupo, está pedindo aparelhos de barba e material higiênico e gás. Então quem tiver qualquer tipo de doação, mas essas aí em especial, se puder levar hoje à noite, se não puder participar, trabalhar também. Então vamos repetir: aparelho de barba, gás e materiais de higiene em geral, sabonete, pasta de dente. Ótimo, gente. Doar, eu sei que é extremamente importante, a gente realmente tem que fazer esse incentivo da doação, mas muito mais gratificante do que doar é ir lá, participar, ajudar a descascar as batatas, ir buscar, cozinhar e preparar as tigelinhas, o que a gente, não sei como é que é esse grupo, mas a maioria usa aquelas recipientes de leite, né, do leite de caixinha, né? A gente tira recorta de uma forma que aquilo vira um pote para as pessoas tomarem a sopa. Então, fazer essa ação, isso aí, quem ganha é quem realmente atua e que faz, e que a gente se sente muito bem, né, nesse serviço de voluntariado. Então, está aberto, está aí a dica, né, de hoje para participar da sopa. Vamos convidar o pessoal do Sopão para vir aqui no nosso programa e explicar para a comunidade como é que realmente funciona, como é que é a metodologia, como é que é a dinâmica, como é que eles se organizam e quem sabe a gente, a partir daí, enriquecer esse grupo e continuar aí entregando as sopinhas. Essas são a sopa das quintas, porque tem outros grupos. Isso. Na terça, na quarta, e hoje o grupo da quinta-feira. Tem outros grupos de sopão de rua na cidade aí. Então, só repetindo o endereço aí, é Rua Anchieta, 2697, a partir das 18 horas. Beleza, então. Diná, obrigado pela tua participação mais uma vez. Estimas melhoras para tua gripe. Igual, né, Rui? Tu também está gripado. Também gripadão. Mas eu ontem piorei a minha gripe, mas fiquei feliz da vida, né? Porque a gente está em contato com essas famílias que a gente tem visitado e que nós vamos visitar no próximo passeio, dia 14. É muito revitalizador, né? Muito reflexivo, né? Porque a gente volta para casa diferente a cada passeio, né? E aí Pelotas tem essas peculiaridades, né? Ao mesmo tempo que são situações adversas, né, nos bairros aí, e também nos próprios bairros nós temos pessoas incríveis fazendo trabalhos incríveis, né?
E eu acho que eu fico muito feliz por estar participando desse projeto junto com o Caran, com o Júlio, com o Joel, né, com a Diná, do Pedal Corticeira, porque isso é botar a mão na massa, né? E às vezes é uma mudança mínima de comportamento, a gente já muda, né, o comportamento das outras pessoas em relação a nós, né? Tudo depende de nós. E o voluntariado também não são grandes coisas. Às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer que estão muito ao nosso alcance e que podem mudar uma situação. É uma conversa, um bom dia, um sorriso, né? Uma visita, qualquer coisa. Cada um sabe do que pode dar, né? E tem muita gente pronta para receber aí pequenas coisas. Cara, queria deixar então a palavra final, já fazendo o convite pro nosso próximo pedal. Certo. Tudo contigo. Bueno, aproveitar a oportunidade aqui para convidar o pessoal que esteja interessado em participar do próximo roteiro agroecológico, que vai ser no Rincão da Caneleira, no Morro Redondo, onde a gente teve a oportunidade de ontem conhecer, né, as famílias que vão interagir na nossa atividade, e fizemos o nosso percurso, né, vai ser um percurso de 13,5 km, né, é um percurso que ele é relativamente curto, né? Ele é um tanto intenso, né? Em razão da nossa colônia montanhosa, né? Do Morro Redondo, mas como tu falou, todo o esforço, né? Ele nos traz uma recompensa muito gratificante. Então é um trajeto curto, intenso, onde a gente vai ter todo o apoio, suporte de transporte, apoio logístico, apoio mecânico, né? Durante o percurso. Então o pessoal que tiver... Muita gente deixa de participar porque é difícil, talvez não vá aguentar, né? Só para informar todas essas pessoas que a gente tem todo um equipamento, né, de suporte mecânico, um carro de apoio. Quem estiver cansado, pega a bicicleta, coloca no carro de apoio, né? Vai no carro, dá uma respirada, né? Depois retorna. Em caso de eventual acidente, a gente tem todo um conjunto de materiais de primeiros socorros, né? Algumas pessoas da área da saúde, né, que também participam da atividade também, que sempre dão suporte, né, no caso de alguma queda, alguma eventualidade que a gente, né, nunca espera, mas caso aconteça, a gente já deve estar com tudo acionado para dar o suporte, né, devido. E dizer para quem então quer participar que as inscrições vão estar abertas a partir de amanhã, tá? Lá na JL Casarim. O valor certinho das inscrições, isso aí vai ser divulgado amanhã, né, também. Falta alguns últimos detalhezinhos, né, em relação a isso. E fica aí o convite. Outra coisa é para quem quiser participar e não tem bicicleta, ou não pedala, ou não se sente seguro para pedalar, né, é só avisar que essas pessoas que podem participar, mesmo se não estiverem dispostas a pedalar. Como na última atividade que a gente fez no Nilo, né, em junho, algumas pessoas foram, não levaram bicicletas e acompanharam o grupo, né, em todo o passeio, viram, interagiram, se empolgaram, inclusive alguns, né, adquiriram bicicletas, compraram bicicletas depois, dizendo, não, depois dessa experiência agora eu quero participar pedalando nas próximas vezes, né. Então podem ficar bem à vontade, né, que tem todo o suporte, toda a estrutura aí para que tudo seja muito tranquilo e que todo mundo saia bem feliz, contente, satisfeito, com uma experiência agradável. E a princípio a gente vai ter um café da manhã na Jurema, não é isso? Exato. A Jurema é uma pessoa encantadora, que ela é a família dela, as pessoas que forem vão ter oportunidade. Faz uma rapadurinha de amendoim, que é um espetáculo. Uma torta de amendoim, espetacular. Os bolinhos, aquela coisinha toda, né? Mas não vamos falar muito, não. Pode cativar as pessoas pelo cardápio, né? Também. Mais perto tu volta a dar um toque aí pra gente relembrar, né? Certamente. Eu queria lembrar que a gente acredita, né, e espera que nesse passeio, até porque o tempo vai ajudar bastante, né? Já estamos numa outra época, né? Se em junho nós tivemos bastante gente, imagina agora em setembro. Que as pessoas não deixem para a última hora que nós temos um ônibus somente, né? Que é a capacidade. Lotou o ônibus e encerrou as inscrições. Então não deixe para a última hora e se inscrevam, que é uma grande oportunidade. Tá bem? Julião, obrigado pela tua participação. Opa, eu que agradeço pelo espaço aí. Valeu. Então tá, até a próxima. Diná, tudo de bom? Boa tarde a todos. Até quinta que vem. Aí. Então nós encerramos nosso programa com esse gênio da música popular brasileira chamado Cartola.